Oi, gente boa! Então, estamos aqui agora com o nosso terceiro vídeo, que é da união de módulos. A diferença aqui de cenário que vocês estão vendo é porque aqui agora nós temos uma almofada de trabalho. Uma almofada que vai ajudar a gente a fazer essa união. Na verdade, é uma almofada que eu tinha em casa, relativamente dura, para ela oferecer uma resistência na hora de prender os módulos com alfinetes de cabeça, e eu envelopei. Eu pura e simplesmente dobrei um tecido de algodão de cor lisa, suave, e prendi com alfinetões atrás e envelopei e fiz a minha almofada para trabalhar. Nela eu prendi os três módulos. Eu escolhi 3 módulos redondos quaisquer do nosso acervo. Só escolhi cores diferentes para facilitar a visualização e coloquei ainda o fio de união numa 4ª cor também para facilitar mais o ensino da técnica para vocês. Eu inseri, na verdade, um rabicho falso, uma sobra de linha falsa que é a linha que eu vou usar para fazer a união dos módulos. O que eu fiz? Eu fiz uma linha grande o suficiente para já deixar uma ponta para cada lado, porque aí teoricamente eu vou ter 2 rabichos para facilitar o meu trabalho de união, de montagem da peça. E aqui eu já montei os 3 módulos de forma equidistante, né? Porque agora eu vou pegar e vou começar a trabalhar para preencher esse buraco aqui. A renda Tenerife é uma renda modular. A gente tece os módulos e depois vai unir. Quando a gente está fazendo essa união, os módulos são redondos, ao colocá-los para fazer a união, aparece um buraco no meio, que ele deve ser evitado. E por que a gente deve evitá-lo? Porque ele é um ponto de fragilidade. Como que a gente vai evitar? Fazendo uma espécie de uma florzinha aqui, uma florzinha de 3 pétalas, que é justamente porque aí você vai ter uma peça mais forte. Então vamos trabalhar? Então vamos começar a trabalhar, fazer a nossa florzinha de 3 pétalas aqui, para preencher esse espaço que fica entre os 3 módulos redondos que a gente escolheu para fazer. A gente seleciona 3 alcinhas em cada módulo, aonde vão ser formadas as pétalas. 1, 2, 3 alcinhas aqui, 1, 2, 3 alcinhas aqui, 1, 2, 3 alcinhas aqui. Então a gente vai colocar primeiro a linha, vai partir do primeiro módulo, que é esse. Essa linha aqui é estrutural, não conta como base da florzinha, como integrante da florzinha. Então a gente sai daqui e vai para o módulo em frente e vai entrar no módulo em frente, por baixo da terceira, uma alcinha de entrada. Aí a gente anda 1, 2, vai até a terceira alcinha na lateral. Aí a gente vai voltar para o terceiro módulo. Então a gente vai conectar o terceiro módulo entrando no mesmo lugar onde começou o rabicho. Aí aqui a gente já tem a primeira pétala em V. Aí a gente vai andando pela lateral até a terceira alcinha. E vamos até a terceira alcinha do módulo daqui da frente para fechar a outra pétala. Então nós aqui temos uma pétala, outra pétala, e aqui nós formamos agora a terceira pétala. Então aqui a gente tem uma pequena florzinha com 3 pétalas, aqui seria o miolo. Só que agora a gente vai vir aqui e vai fazer uma linha no entorno do miolo, alternando em cima e embaixo, para a gente
reforçar esse miolo. E aí a gente reforçou o miolinho das 3 pétalas. Então, já estando reforçado, eu vou cruzar o meio e sair aqui do lado, sair do outro lado, para já eu finalizar esse miolo. E eu já estou aqui no local onde também está a formação da terceira pétala, porque aí eu já escondi o fio. E agora eu já vou começar a parte dessa união lisa. Do mesmo jeito que aqui, essa daqui, a primeira parte da união é feita na pontinha da pétala, aqui também. Eu saí da terceira, então eu volto aqui onde começou a pétala. E agora eu venho uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, entrando por baixo, saindo por cima. Entrando por baixo, saindo por cima. E aí agora eu vou até acompanhando toda a extensão que eu tiver para unir. Ah, gente, antes que eu me esqueça, vamos lembrar aqui de se inscrever no canal, de dar um like, de colaborar com o nosso canal aqui no YouTube do Passo a Passo, para a gente ter sequência esse nosso trabalho, esse nosso convívio, né? Então tá bom, vamos voltar. Então a gente foi andando por dentro, entrando por baixo, saindo por cima, entrando por baixo, saindo por cima, entrando por baixo, saindo por cima. Aí a gente definiu que a união vai vir até aqui. Até aqui. Então, o que acontece? Eu vou terminar aqui. Como que eu termino? Eu vou esconder o rabicho aqui dentro. Só que eu vou aqui fazer um pequeno nó, veja, só isso, para ele ficar preso, só um nozinho. E depois eu, na verdade, já vou encaixar o fio aqui, do mesmo jeito que eu encaixo, do mesmo jeito que a gente termina os módulos, que a gente sempre vai fazendo, já vai escondendo esse fio aqui dentro até chegar o centro. Aí, a gente solucionou este rabicho. Aí vamos lembrar que esse rabicho que eu deixei aqui, esse rabicho era a sobra de linha quando eu teci o módulo. O que acontece? Quando eu montei os módulos na almofada, eu já coloquei o rabicho que eu tinha numa posição estratégica para já me permitir fazer aqui essa mesma união simples. Então, eu aqui já vou começar, ó, sai por baixo, sai, entra aqui. Então, entra por baixo, sai por cima. Entra por baixo, sai por cima. Então, na verdade, o que você tem? Você tem aqui, quando você tiver um rabicho, né, você aproveita ele, não corta, já pensando na união. Mas se você não tiver, também não é problema nenhum, porque como a gente começou esse vídeo, a gente colocou um rabicho falso, inclusive com 2 pontas, para ter 2 rabichos em 2 pontos na montagem da tua peça. E aí vai. Eu já coloquei aqui mais um módulo para vocês verem que assim é que a gente vai fazendo na sequência. No módulo seguinte, eu já peguei o rabicho, a segunda parte do rabicho, já encaminhei aqui dentro do módulo para o ponto onde eu vou começar minha flor. Selecionei 3 alcinhas aqui, vou selecionar 3 alcinhas onde vai ser a base da flor, vou para ela, aí aqui eu já estou no ponto de começar a fazer, de vir até aqui, na terceira alcinha, depois voltar para cá, e assim vai, e dessa forma a gente vai compondo as nossas peças. Uma peça de renda Tenerife, com módulo redondo, sem buracos no meio. Isso vai fazer com que a tua peça fique mais bonita e também fica mais forte. É importante por causa disso também. Porque, na verdade, a força da sua peça, da peça de renda, é ela ser rendada, ela não ter buracos no meio. Espero que vocês tenham
acompanhado bem a aula, que vocês treinem, que tenham gostado, tentem fazer e mandem um retorno pra gente. A gente fica bem contente de saber o resultado do que a gente está ensinando para vocês. Então, até a próxima, gente boa. Obrigada por todo mundo que veio acompanhando a gente até aqui. E dá um like no joinha aqui embaixo, porque aí você contribui com o nosso próximo passo a passo. Também seria interessante inscrever-se no canal, que também aqui embaixo está escrito inscrever-se. E aí você também pode acionar com o sininho que tem, acionar as notificações. Aí, quando nós lançarmos o próximo passo a passo, você vai ser notificado que nós estamos de volta. Então, até lá, gente boa!